Olá, meus amigos, glorificado seja o Deus Todo-Poderoso. Quem vos fala nesta hora é Paulo Roberto, apóstolo, Ministério da Igreja Evangélica da Família, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E nós estamos no dia de hoje, falando mais uma vez, trazendo a vocês, mais uma vez aqui no programa Tempo Precioso, um tema que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Falando mais especificamente sobre o Tribunal de Cristo. No programa anterior, nós falamos sobre a estátua de Nabucodonosor, sobre os governos, sobre o julgamento das nações. Nós falamos também um pouco sobre o arrebatamento, falamos um pouco ali sobre as pessoas, o Senhor Jesus preservando a igreja do dia da vingança do nosso Deus, que vai ser aquele período da tribulação, preservando a igreja. E comigo esteve aqui no programa de ontem o pastor Fabrício Moura, que hoje ele voltou para a gente continuar falando sobre esse assunto. Então, não saia daí, porque o programa Tempo Precioso volta já. E louvado seja o nome do Senhor, nós estamos de volta e ao meu lado, como disse, pastor Fabrício Moura, meu amigo, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada aqui em Campo Grande, E eu tenho certeza que hoje, pastor, assim como ontem, Deus vai usar a sua vida, usar a nossa vida para encorajar as pessoas aí, até mesmo, como nós estávamos comentando antes da programação, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração através dessa mensagem do Tribunal de Cristo, encorajar a pessoa a voltar, a fazer realmente a obra de Deus como muitos faziam antes e hoje não está fazendo mais. Pastor Fabrício Moura, boa noite. Boa noite, apóstolo Paulo, uma honra estar com você, com o senhor de volta aqui com vocês, telespectadores. Para mim é muito bom estar aqui com vocês para poder falar da palavra de Deus e de um tema tão importante como esse, E aí, nós já vamos direto ao assunto hoje. Eu gostaria que o senhor 2 Coríntios 5, 10, que é o versículo-chave para a gente continuar aqui o assunto que nós terminamos aí no dia de ontem, que ali fala sobre a nossa apresentação diante do Tribunal de Cristo. O senhor lê para a gente, pastor, o texto? Sim, a carta aos Coríntios, ele está falando exatamente sobre esse julgamento que nós vamos enfrentar. Na verdade, enfrentar não, nós devemos comparecer, Está dizendo assim, todos devemos comparecer ante o Tribunal de Cristo para sermos julgados segundo o que nós tivermos feito, seja no corpo, principalmente por meio do corpo, Ou melhor dizendo, porque todos devemos comparecer ante o Tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. É importante falar também que o texto está sendo citado, Essa carta está sendo escrita pelo apóstolo Paulo. Pelo apóstolo Paulo. E ele está dizendo que ele mesmo estará presente no Tribunal de Cristo. Ele se inclui. Ele se inclui nesse. Então todos estaremos lá, a igreja em peso. Toda a igreja estará. E esse julgamento não diz respeito a inferno ou reino. Não. Esse julgamento, ele diz respeito a galardão. Ele diz respeito a galardão, porque aqui já terá acontecido o arrebatamento da igreja. Certo. A igreja foi arrebatada, ela foi livre da ira do Senhor, ela foi preservada da ira do Senhor, que será o dia da vingança, o dia do juízo, na verdade das nações, e nós estaremos aqui já com Cristo nas alturas, sendo preparados para a boda do Cordeiro, o casamento de Cristo com a noiva. Então, antes do casamento, haverá esse momento que é o Bema. Bema é um tribunal, na verdade, como se fosse um tribunal de julgamento, não de condenação, mas de premiação. Como se fosse o final de uma competição, onde a pessoa é premiada em primeiro, segundo lugar, terceiro. Uns terão mais que outros, Uns terão mais que outros. Cada um vai receber segundo o que tiver feito no meio do corpo, bem ou mal. E quando o senhor estava falando no programa anterior, sim, veio ao meu coração Apocalipse 3, sim, 8.
conheço as tuas obras. Exatamente. Né? Conheço as tuas obras. E ele fala, sei que tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Sim. E aí ele fala que pelas obras daquela igreja, ele fala, abri uma porta diante de ti que ninguém pode fechar. Então, quer dizer, as nossas obras, elas contam muito. Porque às vezes a pessoa, ela fala assim, não, eu não preciso fazer nada para ser abençoado. Né? Porque Jesus, ele já pagou o preço por mim. Claro, Jesus ali, eu entendo assim, quando ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, ele nos justificou. Ele nos deu domínio sobre o pecado, ele nos tirou do império das trevas, para aqueles que aceitaram Jesus, né? E são transportados para o reino do Filho do amor de Cristo. Sim. Ele nos fez filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas ele mostra para a gente que nós precisamos sim fazer algumas coisas para que nós possamos aí conquistar algumas coisas da parte de Deus, que são eu digo que também é a justiça, né? Aquilo que é direito nosso. Eu sempre digo que o direito não reclamado, ele é um direito que não existe. Sim. Por que eu falo isso, pastor? Porque eu vejo aquela mulher, 12 anos, Sim. com fluxo de sangue. Se ela falasse assim, no caso, vamos supor, não precisa ir lá não, porque ele vai vir aqui e vai resolver o meu problema, ela não teria sido curada. Se aquela mulher que tinha 18 anos encurvada, ela não estivesse no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa. Sim. E quando Jesus chamou ela no meio, e se ela não tivesse ido, feita parte dela, sim, ela também não seria curada. Exatamente. O senhor estava pregando um dia na igreja e o senhor falou assim, a pessoa que ela renuncia a certas coisas para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, né? Assim como um médico faz para ter a sua formação, um engenheiro, essa pessoa ela vai ter muito mais do que o outro que não faz nada. Sim. Né? Sim. Então a gente não pode deixar de falar para as pessoas que as pessoas precisam sim ter um compromisso com a palavra. Sim. Né? De fidelidade, um compromisso de obediência à palavra de Deus, porque existe na Bíblia os mandamentos para serem cumpridos. E aí, pastor, esses mandamentos, quando nós cumprimos ele, entra as obras. Exatamente. Entra as obras. Né? Como o senhor falou, perseguido, se é perseguido, os profetas foram também. Sim. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Nos céus. Então, a pessoa, quando ela pratica o mandamento, quando ela tem uma obra alinhado com a palavra de Deus, sim, ela montou galardão nos céus. E nesse exatamente, tribunal, essa pessoa ela vai ser recompensada. Vai ser recompensada. Que bom, muito bom. Ela vai sacar tudo aquilo que ela tem direito. Que ela depositou. Exatamente, mas ela vai usar aqui na terra. E tem pessoas, ela vai usar aqui na terra? Aqui na terra. Apóstolo, na verdade, o que nós devemos ter muito cuidado com os extremos. Por quê? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Sim. Só te cortando. O senhor falou que ela vai usar aqui na terra. Eu ia fazer uma pergunta para ti, sim, né, sobre o reino. O reino. Porque o reino já é a eternidade. Já estou falando da Nova Jerusalém, do Novo Céu e da Nova Terra. Essa distribuição de galardão também vai ser usada no reino. As patentes, vai ter hierarquia, não vai ter hierarquia? A política do reino eterno, ela será um pouco diferente da política do reino milenar. Milenar. Ela vai ter algumas diferenças. Dentro do reino eterno, nunca haverá igualdade. Nem no reino milenar, nem no reino eterno, nem desde o princípio do mundo até agora. A gente vê pela hierarquia, sim, nos céus, né? Celestial, arcanjo, angelical. Angelical. Nunca haverá. Na verdade, o reino de Deus não é igualdade. Nunca foi e nunca será. É justiça. O reino de Deus é justiça. A base do trono é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque eu não consigo entender também no reino, porque a gente entende, estudando, sim, pastor, que o que tem aqui na terra é sombra do que, sim, é estabelecido nos céus. Nos céus. Né? Então, falando um pouquinho de reino, depois a gente volta lá para o galardão, eu acredito que Deus ele vai instituir cada um na sua posição. Sim. Tem a ver com galardão? Tem a ver com galardão, completamente, que é o bema.
que é a posição que você vai estar. Primeiro, segundo, terceiro, exatamente. Exatamente. Isso é determinado pelas obras. O que nós temos que combater? E quem sabe até alguém que esteja nos assistindo seja um defensor da hipergraça. Nós temos que combater os dois extremos. O primeiro extremo é o extremo da salvação pelas obras. Isso não existe. Não tem como. A salvação é pela graça. O segundo extremo, e que não é menos perigoso, é a hipergraça. Nós somos salvos pela graça, acabou, você não precisa fazer nada. Eles usam até uma seguinte frase, e você tem que tomar muito cuidado com essa frase. A minha obra termina quando termina a obra de Cristo. Isso não é verdade. Isso é uma tremenda mentira, é antibíblico e vai contra tudo que diz a palavra de Deus. Jesus disse, quem crê em mim fará as obras que eu faço e maiores do que eu faço. Maiores do que eu faço. E maiores do que eu faço. E quer dizer, então, a verdade é que nós fomos chamados para dar frutos. Porque essa questão que o senhor está falando aí da hipergraça, né? Essa questão que o pastor está falando aí, se for para seguir essa hipergraça, não precisa ir na igreja, não precisa ofertar, Sim. Não precisa obedecer os princípios da palavra de Deus, não precisa. Jesus já fez tudo que eu não preciso fazer nada. É Sim. Isso que a pessoa fala. Sim. Então você pode ser idólatra, você pode mentir, você pode se prostituir, você pode adulterar, porque você está salvo. E não é bem por aí, né, pastor? Não é por aí. A gente vê em Mateus capítulo 7, que Jesus vai falar, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E vai falar para quem faz obra ainda, mas a iniquidade está enraizada no seu espírito. Exatamente. E Jesus fala, nunca vos conheci, que é no sentido de ter o quê? Uma intimidade. Exatamente. Né? E também ele fala que a árvore boa produz bom fruto. E a má, mau fruto. Mau fruto. E a palavra mal, traduzido do original, significa corrompido por alguém ou por algo. E queima no meu coração, pastor, quando fala de tribunal de Cristo, porque muitas pessoas abriram mão de fazer a obra de Deus. Grande é a seara e poucos são os trabalhadores. E a gente vê muitas pessoas na igreja dando mais trabalho do que trabalhando. Uhum. Né? Tá dando mais trabalho do que trabalhando. E a gente vê também, pastor, falando da nossa classe, Sim. líderes corrompidos também. Muito. Corrompidos e não estão se preocupando com a santidade. A gente vê muito, desculpa eu falar assim, mas é uma coisa Sim. que é opinião minha e eu tenho o direito de falar, embora alguém concorde ou não comigo, né? Mas eu vejo hoje muitos pastores coaching, cultos como é que fala? Motivacionais. Motivacionais. Sim. Nada contra uma palavra de encorajamento, nada contra uma palavra de fé, eu também prego, o senhor prega também, mas e a palavra que combate, pastor, o pecado, a palavra que combate a mentira, a palavra que combate a iniquidade, a palavra que, né, combate essas coisas, essa palavra ela precisa estar relacionada também, ser pregada, porque aí está também a obra boa ou a obra má. Né? E nós vamos prestar conta daquilo que nós estamos fazendo, Sim. bem ou mal, Sim. E aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Exatamente. Então quer dizer que o tribunal de Cristo é para apurar tudo isso, pastor. Exatamente, apóstolo. E aí a distribuição do galardão. Aí vem a distribuição do galardão. E aí que é o ponto principal que muitas pessoas têm ficado para trás, né? Você me desculpa assim, porque eu gosto de extrair, né? Eu gosto de extrair porque eu gosto de aprender, pastor. E nossos telespectadores, com certeza, vai se alimentando. Eu gosto de aprender. Eu acho que quando você chega num nível em que você não ouve mais, Sim. Né? Você chega num nível que você... porque eu tenho uma frase comigo, a gente fala o que a gente sabe. Exatamente. Né? Mas quando a gente se cala, a gente aprende. É verdade, é verdade. E eu gostaria que o senhor falasse, pode continuar falando mais, que está sendo muito produtivo para nós. Ok. No que diz respeito à hipergraça, ela vai sempre levar em consideração, em excesso ou da maneira errada, a obra de Cristo. Veja bem, a obra de Cristo é extremamente importante, fundamental para a nossa salvação. Uhum. Nós somos salvos pela obra de Cristo, não há nada que nós possamos fazer que vá mudar isso. O sangue derramado, o corpo castigado de Cristo é que faz a diferença.
Os pregadores da hipergraça, por exemplo, eles têm pregado que o sangue derramado é suficiente. Eles têm desconsiderado, por exemplo, o corpo castigado. E eles fazem a seguinte indagação. O que tem a ver o corpo de Cristo ter sido castigado? Para mim, basta o sangue ter sido derramado. Mas veja, por que muitos estão fracos, estão doentes e são muitos que dormem? Porque não discernem o corpo. Não é porque não discernem o sangue. Porque o sangue já está discernido. Quando Cristo está celebrando a ceia do Senhor, a primeira ceia, na noite que ele foi traído, ele disse: esse é o meu sangue que é derramado por vós para a remissão de pecados. Mas quando ele vai cear com o pão, ele só diz apenas: esse é meu corpo que é dado por vós. Ele não explica por quê. Logicamente, nós conhecemos textos posteriores e anteriores, como de Isaías, que diz assim: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o seu corpo que foi moído, que foi castigado, ele levou nossas enfermidades. Exatamente. Então a gente consegue discernir o corpo de Cristo. E qual que é o problema da hipergraça? Ela discerne o sangue, ela não discerne o corpo. Esse é o grande problema. E por causa disso que muitos estão fracos, doentes e são muitos que dormem. Então a hipergraça, ela vem para dizer: o sangue basta, o sangue faz todo o papel, você não precisa se preocupar com o pecado, você não se preocupe com mais nada. Você não se preocupe com o seu corpo e nem com o corpo. Então não precisa congregar, não precisa ir na igreja, não precisa orar, não precisa... Porque no corpo está a obra. No corpo está a obra. Então, discernir o corpo... Isso, né, você? Exatamente. Discernir o corpo é entender. É entender exatamente o papel do corpo. Por exemplo, o papel do corpo de Cristo. O papel do corpo de Cristo. Então, quer dizer... Exatamente. O corpo de Cristo aqui hoje é a igreja. Ela tem um papel a desempenhar. Ela tem uma função. E essa função é trabalhar. E a palavra diz assim, ó: todo o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Verdade. Essa palavra não é em vão, ela está dizendo assim, não é sem salário, não é sem recompensa. É a mesma palavra para galardão. Exatamente. Então ele está dizendo que o nosso trabalho, o trabalho que nós fizemos no nosso corpo, para Cristo, no Senhor, não é em vão, não é sem salário, não é sem recompensa. Quer dizer que o nosso trabalho possui uma recompensa. Então, quer dizer, nós temos uma carreira aqui. Se só a obra do sangue, então que morramos. Não há mais nada a se fazer. Mas não é isso que acontece, a obra apenas começa. O tribunal de Cristo é quando as obras que nós fizemos por meio do corpo forem julgadas. E nós temos também em Romanos capítulo 14, versículo 10, que fala a mesma coisa. Todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para sermos julgados. E esse todos nós está se referindo à igreja, não está se referindo a ímpios. A igreja é que vai comparecer ao tribunal de Cristo para ser julgado conforme as suas obras, para recompensa, para galardão, para patente, para posição. Veja, os discípulos falaram para Jesus, Tiago e João: queremos sentar um na sua direita, outro na sua esquerda. E Jesus disse: vocês vão morrer a morte que eu vou morrer? Ou seja, vocês vão beber o cálice que eu vou beber? E eles disseram: não, acho que não. Ele falou assim, ou eles disseram: sim. Então Jesus disse: se sim, vocês podem sentar na minha direita e na minha esquerda. Senão, não pode. E na verdade, quem estava na direita e na esquerda de Cristo foram dois ladrões. Não foram os discípulos, então eles não tiveram com ele lá. Apesar de terem uma morte por martírio lá na frente. Recuperaram o prejuízo. Mas ali tinha dois ladrões. Tanto que o galardão deles é fora de série, né? É fora de série, incomparável, é difícil. E então na cruz, alguém pode perguntar: mas pastor Fabrício, você está aí dizendo que na cruz, né, o ladrão não tinha obras. E ele perguntou para Jesus: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E eu te faço uma pergunta: qual foi a resposta de Cristo? Ainda hoje estará comigo no paraíso. No paraíso, não no reino. Ele pediu o reino, mas recebeu o paraíso. Ele não poderia receber o reino, porque o reino requer requisitos, inclusive as obras. Então veja bem, você que adora a Deus na sua casa, você que cultua a Deus na sua casa, você está ignorando o corpo. Exatamente. Você está admitindo apenas o sangue. E quem não beber do sangue e não comer da carne do corpo, não pode herdar o reino de Deus de maneira nenhuma. E antes que você venha dizer para mim que obras é coisa do Antigo Testamento, deixa eu falar para você. Jesus Cristo disse que se as suas obras não forem maiores do que dos fariseus e saduceus, de maneira alguma você pode herdar o reino de Deus. Eu vou também falar, pastor, o seguinte: Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou,
ele se apresentou para os discípulos e mandou os discípulos fazerem obras. Exatamente. Né? Exatamente. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, impõe a mão sobre os enfermos. Exatamente. Fazer a obra, sendo usados pelo Espírito da Glória, pelo Espírito de Deus. Perfeitamente. Para ganhar alma. E falou também para fazer discípulos. Quer dizer, a obra, o trabalho continua. Jesus falou, eu trabalho até agora, meu Pai também. Meu Pai também. E Deus é um Deus que trabalha. O tempo todo. E trabalha por aqueles que nele esperam. Que nele esperam. Então existe Exatamente. uma obra realizada até por Deus ainda, em favor da igreja. Então, quer dizer, as pessoas não podem negligenciar essa obediência. O senhor sabe o que acontece, apóstolo? Por exemplo, uma pessoa chegou até mim e disse assim, pastor Fabrício, você não se lembra que Jesus disse que o camarada que expulsou demônios, o que falou em línguas e que dava o dízimo e oferta, ele não entrou, ele disse, apartai-vos de mim? E eu respondi para ele, mas você se lembra que o que entrou fazia também? Deu de comer, deu de beber, deu de vestir? E aí eu Isso não é obra? Agora eu vou responder para essa pessoa, não sei se pode ser que esteja assistindo a gente. Sim. Ele falou para aqueles que praticavam a iniquidade. Então, quer dizer, a prática da iniquidade, a obra da iniquidade fez com que eles não entrassem no reino. Exatamente. Exatamente. Que eram pessoas que conheciam o Evangelho, porque só pratica iniquidade, pastor, quem conhece o Evangelho. Quem conhece. Quem não conhece o Evangelho pratica o pecado. Exatamente. O pecado da ignorância, muitas das vezes. Nem sabem. Nem sabe. Mas sabe que é errado. Mas é sabe bom acabar o que estão fazendo colhendo também. Por isso que, né, porque a própria natureza humana, ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, a gente já volta. Louvado seja o nome do Senhor, estamos de volta e olha, está esquentando aqui, está uma bênção realmente esse assunto. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas estão sendo libertadas na sua mente e muitos, porque o que queima dentro de mim é saber que através dessa palavra, muitos que estão parados vão voltar a fazer a obra de Deus. Pastor Fabrício, a obra, ela é tão importante para o reino de Deus, para a cooperação do reino de Deus, que vai ter recompensa com coroas. Sim. E a obra também será provada pelo fogo. Pelo fogo. Conta pra gente um pouco sobre isso. Sim. E é muito importante nós definirmos duas posições ou dois posicionamentos do reino de Deus. O primeiro é o mais que vencedor. Quem é o mais que vencedor? Aquele que foi salvo pelo sangue de Jesus. E depois nós temos o vencedor. Veja, Apocalipse diz isso para as igrejas. Jesus disse isso. Ao que vencer. Então Deus não se agrada do que retrocede, etc. Ao que vencer. Qual é a diferença entre o mais que vencedor e o vencedor? Um é obra do sangue, o outro é obra da carne. Então, quer dizer, existem obras da carne que são más e que são boas. As que são boas são pelo fluir do Espírito. Veja bem, no Antigo Testamento nós tínhamos dois tipos de sacrifícios. Um era libação, que é de sangue, e oblação, que é da carne, do corpo, obras. Então eram dois tipos de sacrifício. Jesus ofereceu os dois. Ele derramou sangue, libação. Ele sacrificou o corpo, oblação. Então olha só, o mais que vencedor é libação, sangue. O sangue, Jesus já pagou o preço. Ok? Amém. Segundo lugar, oblação, corpo. Jesus também pagou o preço. Só que Jesus deixou a missão de nós continuarmos. Então ele disse que nós devemos fazer essas obras. Bom, como isso acontece? Esse trabalho que nós estamos fazendo funciona como se fosse uma hora extra. Nós já poderíamos ser salvos e levados para o céu, mas Jesus deixou a gente aqui. Nós vamos fazer hora extra. Então essa hora extra vai receber recompensa cada um que trabalhar. Então vai ter um salário. Digno é o obreiro do seu salário. Não retire da boca do boi o milho enquanto ele ara a terra. Até porque, né, se Jesus não deixasse a gente aqui, como é que as outras pessoas iam conhecer Jesus? Perfeitamente. Né? Porque o sangue só nos lava quando nós reconhecemos a obra do Calvário. Exatamente. Reconhecemos Ele como Senhor e Salvador
das nossas vidas. A gente já reconhece Ele como Salvador, né? Sim. Mas não reconhece como Senhor. Né? E Ele é Senhor dos Senhores, Exatamente. Ele é o Senhor dos Exércitos. E o que você está falando é de suma importância para o nosso telespectador. Porque o que o nosso telespectador pode estar pensando? Pode estar pensando que o que nós estamos ensinando está anulando a obra de Cristo. Não, o que nós estamos ensinando está complementando. Exatamente. Está dando sequência, não confunda. De maneira nenhuma você pode anular a obra de Cristo, de maneira alguma. Então olha só, as recompensas elas virão. E essas recompensas elas virão de que forma? Elas virão de algumas formas que você precisa entender, telespectador. Que é importante, né, apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, elas são estabelecidas de duas formas. Primeiro, ela precisa ser provada. E ela será provada pelo fogo. As nossas obras não serão provadas pela água. As nossas obras serão provadas pelo fogo. Naquele dia, a nossa obra será queimada. Somente as obras que são... Nós temos dois tipos de obras. A perecível e a não perecível. A perecível é madeira, feno e palha. E a imperecível... ou melhor dizendo, a imperecível é ouro, prata e pedras preciosas. Então, o que o fogo faz com ouro, prata e pedra preciosa? Purifica. Purifica. Mas o que o fogo faz com madeira, feno e palha? Esse é o batismo de fogo. Esse é o batismo de fogo. Jesus disse, eu vos batizarei com Espírito Santo e fogo. E ele fala assim, o trigo eu recolho e a palha eu queimo. Meu Deus. Então, quer dizer, o fogo não tem poder sobre o trigo. Exatamente. A não ser de purificação. A não ser para fazer um bolo melhor. Exatamente. Já a palha, ela vai ser queimada, ela vai servir de lenha. Vai restar só a brasa. Então, toda obra que for ouro, prata ou pedra preciosa, são obras que nós edificamos em cima de um fundamento. Que fundamento é esse? Cristo. O fundamento não pode ser mudado. Agora, cada trabalhador, ele tem que prestar atenção na obra que ele está edificando, porque essa obra vai ser provada pelo fogo. Aquilo que você prega, aquilo que você está fazendo vai ser provado. Tem que ser no nível correto. Tem que ter a base, tem que ser Cristo. Não pode ser a base não pode ser mudada, o fundamento não. Agora, se uns vão pregar por ganância, se alguns vão pregar por dinheiro, não importa. Vanglória. Por vanglória, não importa. Esse aí, quem vai julgar é Cristo. Vai resultar em salvação, né? Vai resultar em salvação, vai levar a Cristo, mas no final a obra dessa pessoa vai ser julgada. E se for queimada a obra dela, madeira, palha e feno, se for queimada, não restar nada, ela vai ser salva, todavia pelo fogo. Ela não perde a salvação dela. Entendi. Ela perde galardão, ela perde recompensa, ela vai ser o menor no reino. Entendi. Qualquer um, a palavra diz assim, qualquer um, Jesus disse, que tirar um tio da lei, qualquer um que mudar qualquer coisa do Apocalipse, por exemplo, será o menor no reino de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente prega. Exatamente. A responsabilidade é muito grande. Muito grande. Eu não estaria pregando isso aqui sem ter uma convicção, porque eu sei que quem mudar qualquer coisa, seja da lei ou do Novo Testamento, está dizendo lá que vai ser o menor no reino. E mais, dependendo da quantidade do que ele mudar, alterar e tirar, a ponto de ferir o fundamento, diz assim, que lhe será tirada uma parte da árvore da vida. Quer dizer, é muito grave. É muito grave. Então, se as obras não fossem importantes para Deus, Deus não deixaria recompensas, galardões. E não só mais isso, Ele deixa coroas. Nós temos 5 coroas na Bíblia, apóstolo. Ele fala também, né? Apresenta as tuas mãos, né? Exato. Guarda a tua coroa para que ninguém tome, ninguém roube tua coroa. Então, não é salvação. Ali não está falando de salvação, fique tranquilo. Ali está falando sobre obras. A gente não está falando aqui que as obras, a gente vai ser salvo pelas obras, não é isso? Não é isso. A gente está complementando, né, ao seu entendimento, a questão de distribuição do galardão do Tribunal de Cristo, que se trata de um povo que já é salvo. Que já é salvo, nós estamos falando para salvos. Nós não estamos falando para ímpios. Só tem uma obra que salva, a obra de Cristo. E só tem uma obra que dá galardão, a sua. Essa é boa, hein? Não tem outra. Fala um pouquinho, nós estamos terminando já, infelizmente nós estamos chegando no final do nosso programa. Fala um pouquinho das coroas. Sim, as coroas é importante você entender porque Jesus disse assim, cada um vai prestar conta diante de si, diante de Deus. Isso não é salvação, isso é obra. E as coroas são a recompensa. Olha só, nós temos 5 coroas. A primeira coroa é o que nós chamamos de coroa da justiça, é o que a Bíblia chama. A segunda coroa é a coroa da vida. A terceira coroa é a coroa incorruptível. E
temos a quarta coroa, que é a coroa da glória. E a quinta coroa é a coroa da alegria. A coroa da alegria é aquela coroa que é dada para todo aquele que ganha almas. O ganhador de almas, ele recebe uma coroa, chamada coroa da alegria. Na sua coroa pode vir pedras preciosas. Quais são elas? Aquelas que nós falamos das obras, que são perecíveis e as que não são perecíveis. Lembra que são pedras preciosas? Ouro, prata e pedras preciosas? Então, essas obras suas é que vai ser colocado nessa sua coroa. Você que é um ganhador de almas, essas obras que passarem pelo fogo e permanecerem, elas vão ser acrescentadas na sua coroa. Literalmente, não estou falando em nenhum sentido figurado. Então a coroa da alegria é para quem é ganhador de almas. O ganhador de almas ganha uma coroa, que é a coroa da alegria, e as obras dele vai acrescentar a coroa dele. Vai passar pelo fogo, vai ser colocada lá. Coroa incorruptível, isso aqui é importante, você vai gostar. É para todo aquele que não se corrompe. Ai, que benção. É para aquele que não se corrompe. Então, há uma promessa de uma coroa para aquele que está lutando sem regredir e que está sofrendo, padecendo para fazer a vontade de Deus. Isso é bom falar também, porque existem pessoas falando, mas quem pode ser uma pessoa incorruptível? Quer dizer, perfeita não é, mas incorruptível é diferente. Exatamente. É aquela pessoa que não abre mão das suas convicções não abre em Cristo. Mão dos seus princípios. Por exemplo, nós temos muitas pessoas que estão suscetíveis a erros e pecados terríveis. Você não perde a sua salvação porque você pecou, mas você perde seus galardões. Então a coroa incorruptível é para aquele que resistiu à tentação, é para aquele que está sofrendo uma tentação no trabalho, por uma mulher ou por um homem que está querendo que você adultere e você não se corrompe. Entendi. Você vai ganhar essa coroa. Se você se corromper, você vai perder essa coroa. Entendi. Então é incorruptível. A coroa da glória é para todo aquele que se dedica a cuidar da igreja, é quem ama a igreja, é para quem ama pastores, é para quem ama obreiros. Essa é a coroa da glória. É a viúva de Sarepta, né, que levou aquele bolinho para Elias. Exatamente. E é tão importante, apóstolo, citar os textos. A coroa da glória, por exemplo, você pode abrir na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, do versículo 1 ao 4, está lá. A coroa da incorruptível, você vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 ao 27. Você vai encontrar em 2 Coríntios, capítulo 5, 10 também. A coroa da alegria, que é de ganhadores de alma, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 20. Vai lá que você vai encontrar. A igreja de Filipos deve ter recebido essa coroa da glória. Exatamente, exatamente. Eu sempre falo que, às vezes a pessoa fala assim, Filipenses 4,19. Sim. Quando Paulo dá a bênção final para a igreja, né, ele fala que o meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Né? E aí quando vai lá para Gálatas, ele não fala isso. Exatamente. Lá para os Gálatas, ele ensina aos Gálatas o que os filipenses fizeram. Exatamente. Né? E eu falo sempre à igreja, não adianta você querer colher onde você não plantou. Exatamente. Exatamente. Porque é muito fácil eu pegar um versículo e falar, não, esse versículo é para mim. Peraí, você tem que saber quem você é. Exatamente. Né? Então, é muito importante falar aqui, pastor, a respeito do ser justo. Deus, ele vai ser justo. E é importante dizer também, nós temos em Apocalipse, todos sairão do julgamento dizendo aleluia, aleluia e aleluia. Verdade. Que significa dar louvor àquele que é de direito. Todos vão dizer, ele é justo. Eu estou recebendo realmente o que eu mereço. Né? Todos vão ter esse sentimento de justiça. Com certeza, com certeza. E até, pastor, passando já aqui duas coroas que faltaram, a coroa da vida, que é a coroa para todos aqueles que não se envolvem, são aqueles que resistem às provações. Aqueles que resistem à provação. Você está sendo provado? Então tende por motivo de grande alegria você está sendo provado. Porque você vai receber uma coroa. Quer um texto base aí? Tiago 1,12. Quer outro? Existem pessoas que receberão mais que uma coroa? Existem. Existem pessoas que podem receber as 5 coroas. É muito forte. Ele escolhe qual ele vai sair lá na eternidade para passear. Vai ser um dia, então. Vai ser fantástico, vai ser fantástico. É porque as pessoas não entendem como vai ser a eternidade. A eternidade vai ser. Tem nada a ver com nuvem, com. Não. Você tá lá voando. Sim, não. Vai ser muito familiar. Vai ser muito familiar.
E a última coroa aqui é a coroa da justiça, que a gente encontra em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Essa coroa é para aqueles que aguardam a volta de Jesus, aqueles que cantam Maranata, aqueles que pregam a vinda de Jesus, a segunda vinda. Que estão aguardando aqui, porque muitos já dizem que ele está demorando, que é utopia. Então essas pessoas já perderam essa coroa, a coroa da justiça. A coroa da justiça é para quem ama a vinda de Jesus. E a palavra é clara, né? O Espírito e a noiva dizem Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É, muito bom. Olha, foi muito bom ter o pastor Fabrício aqui. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas olha, foi muito bom mesmo aprender mais e mais sobre o Tribunal de Cristo, sobre os governos nos programas, no programa anterior. E tem mais programa aí para frente. Nós vamos falar mais ainda sobre tudo aquilo que são curiosidades. Apocalipse é curiosidade, né? É o livro da revelação, né? E as revelações estão vindo ao coração de todos vocês. Pastor Fabrício, que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família, que Deus ele te revista cada vez mais. Amém. Da graça dele, do poder dele, porque foi muito bom te conhecer. Você é um presente de Deus pra gente. Eu tô falando sem nenhum... Sim. Você só me conhece. Eu sei. Né? É um presente de Deus pra gente aqui e eu tenho certeza que muitas coisas ainda Deus há de lhe dar e essa promessa de profundidade, de revelação da palavra, a gente tem e vai ser um diferencial para as nações, vai ser um diferencial, eu digo até para os continentes, vai ser um diferencial, porque Deus ele pega e ele levanta e ele envia para alimentar esse povão aí que está precisando da palavra revelada, o complemento, eu digo o complemento de tudo aquilo que a gente já tem aprendido. Muito obrigado. Verdade, e eu digo mesmo a respeito do senhor, da sua família, vocês são um presente para mim, para minha família, e é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado por esse convite e essa oportunidade riquíssima. A Rede Super está à disposição. Eu a agradeço. Casa é sua, a casa é nossa, e estamos aqui para pregar o Evangelho. Amém. Gente, que Deus abençoe. Olha, compartilhe essa programação. Você que está assistindo pelo YouTube, você que está assistindo pela Facebook, né, o link no Instagram, onde você estiver assistindo essa programação, né, ou você que está assistindo pela Rede Super, começa a divulgar esse canal. Canal 26 ou 526 da NET, Rede Super MS, abençoando a sua vida aqui do Mato Grosso do Sul para as nações. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.